Nicolas Cage ganhou milhões de dólares durante anos em Hollywood. Caças luxuosas, carros raros, objetos excêntricos, uma fortuna gigantesca, parecia crescer sem limites. Mas existe uma pergunta curiosa que começou a surgir silenciosamente ao redor dele. Como alguém tão rico começou a enfrentar problemas financeiros tão graves? E talvez a parte mais intrigante da história seja justamente essa. Porque normalmente as pessoas imaginam que ganhar muito dinheiro automaticamente significa segurança financeira. Só que o caso de Nicolas Cage mostra que riqueza sem controle pode virar uma armadilha silenciosa. Durante o auge da carreira, Cage se transformou em um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Filmes milionários, contratos enormes, o dinheiro parecia entrar em velocidade absurda, e aos poucos o estilo de vida dele começou a ficar cada vez mais extravagante. Mas não era apenas luxo comum. Nicolas Cage começou a comprar coisas extremamente incomuns: mansões gigantescas, castelos, coleções raras, objetos históricos, e quanto mais a fortuna aumentava, mais os gastos pareciam sair da lógica normal. Existe algo psicologicamente perigoso quando alguém vive muitos anos cercado por riqueza extrema. A sensação de limite começa a desaparecer. O cérebro passa a acreditar que o dinheiro continuará entrando para sempre. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com Nicolas Cage. Porque, enquanto Hollywood continuava pagando fortunas pelos filmes dele, a estrutura financeira por trás daquela vida parecia ficar cada vez mais frágil. O público enxergava apenas sucesso, mas silenciosamente começaram a surgir notícias envolvendo dívidas, problemas financeiros e dificuldades com impostos. E muita gente ficou chocada. Como um ator tão famoso poderia enfrentar algo assim? Só que existe uma diferença enorme entre parecer rico e possuir estabilidade financeira verdadeira. Algumas pessoas aumentam tanto o padrão de vida que acabam criando uma máquina de gastos impossível de sustentar no longo prazo. E talvez uma das partes mais interessantes dessa história seja perceber como fama e dinheiro podem criar uma falsa sensação de proteção. Enquanto tudo está funcionando, parece impossível imaginar que a estrutura inteira possa começar a desmoronar. Com o tempo, Nicolas Cage precisou vender propriedades, reorganizar dívidas e aceitar muitos trabalhos seguidos para tentar recuperar a estabilidade financeira. O mundo começou a enxergar aquilo como exagero ou loucura, mas talvez existisse algo mais profundo acontecendo ali, porque pessoas que vivem anos em ambientes de excesso muitas vezes perdem completamente a noção de equilíbrio. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a virar emoção, impulso e sensação de poder. O curioso é que Nicolas Cage nunca deixou de trabalhar. Mesmo enfrentando problemas financeiros, ele continuou produzindo filmes, participando de projetos e tentando reconstruir parte da própria estabilidade. E existe uma lição silenciosa nisso tudo. Muitas vezes o problema financeiro não começa quando o dinheiro acaba. Ele começa muito antes, no momento em que alguém acredita que riqueza significa ausência de limites. Talvez por isso tantas histórias de celebridades milionárias terminem em caos financeiro, porque ganhar dinheiro exige uma habilidade, mas preservar patrimônio e manter equilíbrio emocional exige outra completamente diferente. No final, a história financeira de Nicolas Cage chama atenção porque ela mostra algo desconfortável. Até pessoas extremamente famosas, ricas e admiradas, podem perder o controle silenciosamente, enquanto o mundo ainda acredita que elas continuam invencíveis.